Olá, bem-vindos a mais uma análise focada aqui conosco. Hoje o nosso foco é a Geopark. É uma empresa de exploração e produção de petróleo e gás bem forte aqui na América Latina. A gente está se baseando no relatório anual de 2024 deles, um documento bem completo, né? Vamos usar ele para entender o negócio a fundo. Como analistas, o nosso objetivo aqui é claro. Vamos decifrar o que a Geopark realmente faz, como ela gera valor, dar uma olhada na trajetória dela e, claro, mergulhar nos números. Avaliar a saúde financeira, né? Vamos ver lucratividade, riscos, endividamento, geração de caixa, tudo isso. Prontos para essa exploração? Ok, vamos começar. Bom, essencialmente a Geopark está no negócio de achar, desenvolver e bombear petróleo e gás. Pensa neles como, sei lá, exploradores modernos, geólogos e engenheiros transformando o que está no subsolo em energia. O foco principal deles é a Colômbia. Mais de 94% da produção diária veio de lá em 2024. São quase 34 mil barris de óleo equivalente por dia. Mas eles também têm pé no Equador, do Brasil, e fizeram uma entrada recente, bem estratégica, eu diria, na Argentina. Lá em Vaca Muerta, né? Na formação não convencional. E um detalhe, quase 99% do que eles produzem é petróleo mesmo. Imagino que não. Tem ajustes importantes. Depende da qualidade específica do óleo de cada campo, sabe? E também dos custos para levar esse óleo até o comprador. Pensa assim, tem um preço base global, mas aí entram descontos ou prêmios que refletem as características locais e a logística toda. Isso mexe direto na receita que a empresa realmente embolsa. No Brasil, por exemplo, tem o gás do campo de Manati. Eles têm um contrato de longo prazo com a Petrobras e o preço é em reais. Ah, interessante. Dá uma previsibilidade ali, né? Dá uma certa previsibilidade para aquele ativo específico, sim. Mas, por outro lado, expõe a empresa à flutuação do real frente ao dólar, que é a moeda que eles usam para reportar os resultados. E outro ponto fundamental. Uma parte bem grande da receita bruta nem fica com a Geopark. Vai direto para os governos como royalties e outras taxas. É o custo de acessar o recurso, né? O aluguel da terra, digamos assim. Exatamente. É o preço por explorar um recurso que pertence ao país. E para garantir a venda e ajudar no caixa, eles também usam aqueles acordos de venda antecipada, os off-takes. Sei, com as grandes trading companies. Isso, com traders como Vitol, Trafigura. Eles se comprometem a entregar volumes no futuro e às vezes até recebem um dinheiro adiantado. Ajuda bastante na liquidez. Faz todo sentido. É como, sei lá, operar uma mina de ouro super tecnológica. Investe pesado para achar o veio, monta a estrutura para extrair, vende no mercado global, mas paga uma fatia gorda para o dono da terra, que é o governo, né? E tem que gerenciar o preço do ouro, que sobe e desce, e todos os riscos da operação. O sucesso depende de achar bons veios, ser eficiente na extração e, claro, navegar bem as finanças e os riscos. E falando em trajetória, como é que a Geopark chegou até aqui? Olha, a Geopark construiu a história dela bem focada na América Latina. O relatório não dá a data exata de fundação, mas fala de captações de recursos lá desde 2005. O crescimento veio de duas formas. Orgânico, ou seja, perfurando e achando petróleo por conta própria. O sucesso exploratório deles. Isso, e também por aquisições estratégicas. O momento-chave foi a entrada na Colômbia. Em 2012, eles compraram o bloco Llanos 34. Na época, era um ativo que não tinha nem reserva comprovada, nem produção. Zero. Sério? E aí? Aí a Geopark entrou com o conhecimento técnico deles e transformou aquilo no que eles chamam hoje de ativo de classe mundial. Foi a espinha dorsal da empresa por muitos anos. Uau! Bela virada. Com certeza. Outros movimentos importantes foram a compra da Emerson Resources, que aumentou a presença na Colômbia e trouxe ativos no Equador. E a entrada recente em Vaca Muerta, na Argentina, em 2024, que você mencionou. Um passo bem importante para o gás não convencional. E como financiaram tudo isso? Imagino que não foi barato. Não mesmo. Eles abriram capital na Bolsa de Nova York, a NYSE, em 2014, levantaram ali uns 100 milhões de dólares. E ao longo dos anos captaram mais ou menos 1,7 bilhão de dólares, somando dívida e omissão de novas ações.
foi o combustível para essa expansão toda. Entendi. E a estratégia atual, então, parece ser um jogo de equilíbrio, né? Manter um portfólio com ativos que já dão dinheiro hoje, tipo campos maduros. Isso, que geram caixa. E combinar isso com áreas que têm potencial para descobertas futuras. Algumas de menor risco, outras talvez mais arriscadas, mas com potencial de retorno maior se der certo. Exatamente. Llanos 34 foi o grande sucesso do passado, que bancou muito do crescimento. E Vaca Muerta é claramente a grande aposta para o futuro. É uma forma de diversificar para além da Colômbia e entrar nesse mundo do shale argentino, que é promissor, mas também bem complexo. E eles falam bastante da cultura interna, né? Um tal de SPEED. Sim, é um acrônimo. Sustentabilidade, pessoas, eficiência, excelência e desenvolvimento. Na prática, o que isso significa? Parece que se traduz num foco operacional forte e num compromisso bem visível com o ESG, ambiental, social e governança. O relatório detalha umas metas de redução de emissões de gases de efeito estufa bem ambiciosas, sabe? Tipo, Querem cortar a intensidade das emissões em 35% a 40% até 2025 e 40% a 60% até 2030. O objetivo final é chegar a emissões líquidas zero até 2050. metas fortes para o setor. Sim. E eles têm certificações importantes, tipo ISO 14001 para meio ambiente, ISO 45001 para segurança. E um detalhe curioso, foram a primeira petroleira na Colômbia a ter a pegada hídrica verificada por fora. Isso é relevante porque a indústria usa muita água, né? Gerenciar isso bem é crucial. Com certeza, para a relação com as comunidades e para a própria licença de operar. E nada disso funciona sem gente boa, né? O relatório bate muito na tecla da importância da equipe técnica. Geólogos, engenheiros. Exato. Geólogos, geofísicos, engenheiros. O conhecimento deles da geologia local é visto como um diferencial. Ajuda a achar oportunidades que talvez outros deixaram passar. E também fala um pouco de inovação. Mencionam projetos com nanotecnologia para melhorar a recuperação de óleo, inteligência artificial, ferramentas baseadas em dados. No fim das contas, achar e tirar petróleo de forma mais eficiente e barata é o que gera valor nesse negócio. Faz sentido. Certo, vamos então para os números de 2024. A receita ficou ali no 661 milhões de dólares. Uma queda considerável em relação aos 757 milhões de 2023, né? Isso já acende um alerta. O que puxou essa queda? E claro, tem os custos de produção, operação, salários, materiais, aluguéis, manutenção, transporte. Provavelmente é uma combinação. A volatilidade do preço do petróleo Brent no período deve ter pesado. O preço do petróleo sempre mexe muito, né? Sempre. E talvez algumas variações na própria produção deles. Para tentar se proteger um pouco dessa gangorra de preços, eles usam derivativos, aqueles Zero Premium Collars. Ah, sim. Funciona como seguro de preço, né? Exato. Eles basicamente garantem um preço mínimo, um piso, para uma parte da produção, mas em troca abrem mão de ganhos acima de um certo teto. Por isso é Zero Premium. O custo de comprar a proteção do piso geralmente é compensado pela venda da opção do teto. Mas olha, é importante notar que isso cobre só uma parte da produção. A exposição ao preço do petróleo ainda é bem grande. Entendi. E tem aquele custo não caixa que sempre pesa no setor, o DDA, depreciação, depleção e amortização. Foi alta em 2024? Foi relevante, sim. 131 milhões de dólares. E como eles calculam isso? É complexo, imagino. É calculado principalmente pelo método da unidade de produção. Basicamente, eles estimam o total de reservas que eles acham que vão conseguir tirar, as provadas e prováveis, e quanto vai custar para desenvolver e extrair tudo isso ao longo do tempo. Aí, a cada ano, a despesa de DD&A é proporcional ao quanto de óleo e gás eles realmente produziram naquele ano em relação ao total de reservas estimadas. Entendi. Reflete o desgaste do equipamento e o esgotamento do recurso lá embaixo. Exatamente. É uma estimativa contábil super importante que afeta diretamente o lucro que eles reportam. Outra coisa que sempre mexe com os resultados de empresas que operam em vários países é o câmbio, né?
Eles reportam em dólar, mas operam muito na Colômbia com peso. Isso tem um impacto grande. Custos como mão de obra, impostos, muitas vezes são pagos em moeda local. Então, quando o peso colombiano, por exemplo, se desvaloriza frente ao dólar, esses custos ficam menores em dólar. Isso pode ajudar o resultado. E ajudou em 2024. Ajudou. Em 2024, a Geopark registrou um ganho cambial de 12 milhões de dólares. Foi uma reversão grande, porque em 2023 tinham tido uma perda de quase 17 milhões. Isso foi muito por causa da trajetória do peso colombiano mesmo. E falando em custos, a carga tributária também é pesada, né? Sempre é um ponto de atenção nesse setor. Pois é. A taxa efetiva consolidada deles ficou em pesados 60% em 2024. 60%. É muito alto. É alto. E esse número foi impactado por efeitos cambiais nos impostos e também porque tiveram perdas em algumas operações que não geraram benefício fiscal para compensar. Operar em vários países traz essa complexidade toda, tributária e cambial. Com certeza. E o financiamento disso tudo, com tanto investimento necessário para explorar e produzir, como eles mantêm a roda girando? Historicamente, eles usaram uma mistura. Capital dos acionistas, o equity. Emissão de dívida, né, bonds, e fundamentalmente o próprio caixa que as operações geram. O fluxo de caixa operacional. Exato. E mais recentemente a gente viu eles usarem mais aqueles acordos de pré-pagamento com os traders que a gente falou, Vitol, Trafigura. Em 2024, eles acessaram linhas importantes ali. O acordo com a Vitol permitia sacar até 300 milhões, eles usaram 152 milhões em novembro. O da Trafigura tinha 100 milhões disponíveis, mas não tinha usado até o fim do ano. E esses acordos funcionam como um adiantamento, né? Isso, um adiantamento contra entregas futuras de petróleo, dá liquidez na hora. E o que eles fazem com todo esse caixa, o gerado e o levantado? Quais as prioridades? Parece que a prioridade é reinvestir no negócio, o CAPEX, as despesas de capital, né? Pagar a dívida, juros e principal, e também retornar valor para os acionistas. Dividendos e recompra de ações. Isso. O relatório até destaca que entre 2018 e 2024, eles distribuíram quase 300 milhões de dólares dessa forma, dividendos e recompra. A administração parece confiante. Eles sinalizam que a geração de caixa operacional, mais o dinheiro que eles têm em caixa, são os suficientes para cobrir os planos de investimento para 2025. Essa geração de caixa operacional é mesmo a chave, né? É o que permite fazer tudo. É o oxigênio da empresa. Permite furar poços novos, comprar blocos, pagar a dívida e, no fim, recompensar o investidor. Apesar daquela queda na receita em 2024, parece que a Geopark conseguiu manter esse fluxo positivo. Mas a disciplina financeira é absolutamente crucial. Ainda mais com o nível de dívida que eles têm e os investimentos pesados que Vaca Muerta vai exigir. O que nos leva direto para os riscos. Operar com óleo e gás na América Latina, definitivamente, não é para qualquer um. O relatório detalha bastante. Mas quais são os riscos que realmente saltam aos olhos? Dá para agrupar os mais críticos, né? Primeiro, o risco de mercado e estratégico. A volatilidade do preço do petróleo é o mais óbvio. Afeta tudo. Receita, lucro, até o valor das reservas, a capacidade de investir. E a pressão da transição energética. Exatamente, essa pressão está crescendo, investidores, sociedade cobrando menos foco em combustíveis fósseis, e isso se liga ao risco estratégico. O principal ativo deles, Llanos 34, está maduro. A produção está caindo naturalmente, então aquela aposta em Vaca Muerta é essencial para o futuro, mas é um risco enorme. Desenvolver shale é complexo, é caro. E depende da Argentina, né? Que tem seu próprio histórico. Exato, depende de um ambiente regulatório, de infraestrutura favorável lá, num país com histórico de instabilidade. E ainda tem a concentração de reservas e produção na Colômbia. Llanos ainda era quase 90% das reservas provadas no fim de 2024. É um risco, mesmo eles tentando diversificar. Faz sentido. E os riscos mais do dia a dia da operação? E os políticos? Sim, os riscos operacionais e políticos são gigantes na região. A exploração pode simplesmente não achar nada comercialmente viável,
ou os custos podem disparar. Tem a dependência de oleodutos de terceiros para escoar a produção, o risco de acidentes ambientais ou de segurança sempre existe. E a questão social, comunidades. Fundamental. Operar na América Latina significa lidar com potenciais problemas de ordem pública, protestos de comunidades locais, indígenas. Isso pode paralisar operações. O relatório até menciona a necessidade de consultas prévias, o risco de bloqueios. Complica bastante. E a instabilidade política é uma constante. Mudanças em leis tributárias, tipo aquela questão da dedutibilidade de royalties na Colômbia que foi e voltou. Lembro disso. Ou leis ambientais podem mudar o jogo da rentabilidade do dia para a noite. E reter talentos técnicos nesse cenário é outro desafio. E não podemos esquecer o risco cibernético. Eles mencionam investimentos em segurança seguindo padrões como o NIST, mas é uma ameaça constante. Muita coisa para gerenciar. E tudo isso deságua no risco financeiro, né? Com tanta incerteza em investimento, como fica a dívida? A dívida é um ponto de atenção sempre. No fim de 2024, a dívida bruta, somando empréstimos e bonds, estava ali perto de 514 milhões de dólares. E tem que somar isso os passivos de arrendamento, tipo leasing de equipamento, e as obrigações futuras daqueles acordos de pré-pagamento com a Vitol e a Trafigura. Que não são dívida tradicional, mas são obrigações. Exato. Esses acordos de off-take dão liquidez, mas criam uma obrigação de entregar o petróleo ou devolver o dinheiro. E a dívida principal, os bonds, geralmente vem com os covenants. As cláusulas restritivas. Isso. Cláusulas que exigem que a empresa mantenha certos indicadores financeiros, tipo um limite para alavancagem dívida EBITDA. Se não cumprir, os credores podem exigir o pagamento imediato de tudo. É o cross-default. O que seria uma crise de liquidez na certa, né? Exato. Então, gerenciar a dívida, a liquidez, o fluxo de caixa é absolutamente crítico para sobreviver e crescer, ainda mais embarcando num projeto gigante e de longo prazo como Vaca Muerta. Ok, vamos tentar amarrar tudo isso. Temos a Geopark, uma operadora de petróleo e gás com um histórico impressionante na América Latina, principalmente com sucesso em Llanos 34 na Colômbia. Só que esse ativo principal está maduro, está em declínio, a empresa opera no mercado super volátil, enfrenta riscos operacionais e políticos enormes onde atua e está sob a pressão crescente da transição energética e das próprias metas ESG que eles se colocaram. A resposta estratégica foi essa aposta grande. E, cara, em Vaca Muerta na Argentina. Financeiramente, a gente viu uma queda na receita em 2024, uma dependência forte do preço do petróleo e do câmbio, imposto alto, mas eles continuam gerando caixa. E esse caixa permite investir e retornar dinheiro para os acionistas. Tudo financiado por uma mistura de caixa próprio, dívida e esses acordos de pré-pagamento. Qual a síntese, então? O que fica dessa análise toda? Olha, a síntese é que a gente tem uma empresa com capacidade técnica comprovada para operar aqui na América Latina. Eles souberam achar e desenvolver ativos valiosos. Llanos 34 foi um motor incrível, mas agora o desafio é gigantesco. Eles precisam desesperadamente que a aposta em Vaca Muerta se pague, que compense o declínio da Colômbia para poder sustentar o crescimento e repor as reservas no longo prazo. E isso não é só desafio técnico na Argentina, né? De jeito nenhum. Exige também uma gestão financeira, assim, extremamente disciplinada para administrar a dívida, para bancar os investimentos pesados que vêm por aí e para navegar toda essa complexidade política, regulatória, social da região. Os acordos de off-take, a manutenção dos dividendos e recompras, tudo isso sinaliza uma confiança da gestão na geração de caixa futura. Mas o perfil de risco é, sem dúvida, elevado. A execução da estratégia em Vaca Muerta, ao mesmo tempo em que eles tentam cumprir as metas ESG, vai ser o grande teste para os próximos anos. É o que vai definir o futuro da Geopark. E essa aposta tão grande em Vaca Muerta, né? Um recurso não convencional, fóssil, num momento em que o mundo fala tanto em descarbonização. Isso nos deixa com uma questão central para pensar. Como é que a empresa concilia essa necessidade de maximizar a produção de óleo e gás hoje, que é o que paga as contas, a dívida, os planos futuros, com uma visão de longo prazo que, pelo menos em teoria, aponta para o futuro de baixo carbono, aqui na América Latina e no mundo? É uma tensão fundamental. Como essa estratégia se encaixa não só nos próximos 5 anos, mas, sei lá, nos próximos 20, 30 anos? É uma pergunta complexa, sem dúvida. Uma tensão que a Geopark e todo o setor vão ter que enfrentar.